Fala, meu querido, fala, minha querida, como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Espero que esteja tudo bem, espero que estejam indo bem. Hoje nós vamos falar sobre o IBAMA e o ICMBio. Vamos falar da lei de criação de ambos os órgãos e vamos falar sobre os aspectos gerais quanto às competências de cada um. Por que eu estou adiantando esse assunto? Era para estar publicando outro material no momento, mas eu fiz uma lambança na semana passada, que assim, eu expliquei uma coisa e, infelizmente, eu dei a entender algo que não era exatamente aquilo. Porque quando eu falei de forma genérica sobre o IBAMA e o ICMBio, eu dei uma ideia errada sobre a atuação de ambos dentro do contexto de licenciamento e a gente vai esclarecer isso bem direitinho hoje e melhor ainda quando a gente falar da resolução 428 do CONAMA, que eu só quero falar dela depois do licenciamento, para vocês poderem ter o contexto de como funciona o licenciamento quando eu falar da resolução. Então, bora lá, bora pro vídeo. Antes de mais nada, quem quiser apoiar o canal, pode doar através do LivePix escaneando o QR Code com a câmera do celular ou se tornando membro a partir de R$ 4,99. Bora que bora! Vamos começar aqui falando do IBAMA, que hoje a aula é curta. A lei de criação de ambos os órgãos, na verdade, até me surpreendeu. Ela é relativamente curta, porque a parte propriamente dita do material, né, vamos dizer assim, da parte de objetivos, a parte técnica da coisa, é um pouco curta. Na verdade, muito bem resumida, né? O restante fica mais a cargo de parte estrutural, valores, salários, que eu não vou abordar com vocês, porque é uma questão de leitura, é uma questão decorativa mesmo, tá? Eu vou falar do que a gente pode trazer em termos de conhecimento para agregar com vocês. Então, antes de mais nada, vamos começar pelo IBAMA, que é quem começa toda a história, né? Ele é criado em 1989 pela Lei 7.735 e quando ele é criado, seu texto de criação atribui a ele, primeiro, uma vinculação com o Ministério do Interior. Vamos lembrar que não existia o Ministério do Meio Ambiente naquela época, né? O Ministério do Meio Ambiente ele vem da Secretaria de Governo de Meio Ambiente, que também só vai ser alçada a ministério muito mais recentemente. E conforme o texto, é criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, entidade autárquica de regime especial, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada à época, tá? Não é hoje, gente, não é hoje. Hoje eu vou deixar tudo bem clarinho, tintim por tintim, não é hoje. Na época, ao Ministério do Interior, com a finalidade de formular, coordenar, executar e fazer executar a Política Nacional do Meio Ambiente e aqui é onde vai entrar depois quando eu vou falar do ICMBio, tá? E da preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais renováveis, tá? Ele só passa à pasta de meio ambiente em 1990, quando é vinculado à Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República. Isso aqui, essa mudança de vinculação, antes que eu esqueça, você pode acompanhar quando você abre a legislação, qualquer legislação a partir dos sites, né, oficiais das bases do governo, da Câmara e tal, você consegue acompanhar a progressão das alterações, porque geralmente vem as mensagens de veto com data, você vai ver o texto taxado com a data de alteração, de revogação, alterado conforme lei número tal. Então, progressivamente foram feitas alterações ao longo do tempo nas atribuições do IBAMA e na sua vinculação, tá? Então, quando é em 1990, deixa de fazer parte do Ministério do Interior para fazer parte da Secretaria de Meio Ambiente da Presidência da República. E, mais recentemente, a partir de 2007, você passa a ter a seguinte redação. É criado o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Esse é criado porque, na verdade, ele altera um dispositivo pré-existente, né? Então, assim, não é criado um novo instituto, ele apenas altera o que já existia, dando um novo contexto para a parte, principalmente de quê? Das competências do IBAMA, porque quem vai dar essa alteração vai ser a própria lei de criação do ICMBio. Então, a partir disso, o IBAMA continua sendo uma autarquia federal, dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, e agora as finalidades dele vêm separadamente aqui, passa a ter as seguintes competências: exercer o poder de polícia ambiental, executar ações das políticas nacionais de meio ambiente, referente às atribuições federais relativas ao licenciamento ambiental. Então, a competência do licenciamento ambiental é do IBAMA, tá? Então, só deixando claro, pessoal aí, o Ebert e, desculpa, eu vou abrir aqui para vocês. Então, foi o Ebert e o Daniel Monteiro. Acabei de postar aqui nos comentários. Eu gostaria de agradecer muito a ambos por ter apontado essa minha falha na explicação, tá? Realmente eu acabei dando a entender uma ideia errada. Gente, a competência do licenciamento ambiental a nível federal
ela é do IBAMA, como está estabelecido na lei de criação do órgão, certo? A participação do ICMBio, como eu disse no começo da aula anterior de instrumentos e questões, e agora eu vou esclarecer melhor, a participação, ou seja, não é a competência, não é o órgão que vai fazer o licenciamento, mas a participação do ICMBio virá a partir da resolução 428, quando da ocorrência de empreendimentos de significativo impacto ambiental, cumpridos determinados critérios que nós vamos discutir ponto a ponto quando a gente falar da resolução na parte de licenciamento, atingir a unidade de conservação. Nesses casos, e exclusivamente nesses casos, o ICMBio vai ser responsável por se manifestar previamente, autorizando o prosseguimento do ato. É como se fosse uma anuência prévia, né? Não é porque você tem dois instrumentos que vão estar relacionados a esse tipo de situação: a ciência e a autorização prévia. A ciência, ela é quando você dá a ciência a um órgão e ele pode depois até se manifestar, mas ele não participa diretamente, digamos assim, do processo. Ele não participa no processo porque ele não tem uma manifestação vinculante. Ou seja, o órgão que recebe a manifestação não tem nenhum tipo de obrigação de seguir a orientação que é dada pelo órgão responsável pela gestão de unidade de conservação. Já a autorização prévia, ela traz uma vinculação, onde, uma vez negada, não pode dar prosseguimento ao ato. Essa autorização prévia, novamente, tem que cumprir determinados pré-requisitos e, inclusive, permite ao ICMBio, nesses casos, realizar solicitação de estudos complementares àqueles apresentados na formação do processo do licenciamento, geralmente a ser requeridos dentro do termo de referência do licenciamento ambiental, ou seja, do termo emitido pelo órgão que lista para o requerente quais estudos ele terá que apresentar para pleitear aquela licença. Então, novamente, não é que o ICMBio vai licenciar, gente, ele vai ter uma participação numa instância de autorização prévia quando os critérios estabelecidos forem cumpridos. Nós vamos discutir todos os termos direitinho novamente quando a gente for falar da resolução, tá? Mas eu quero deixar isso muito claro para não permitir que essa dúvida prossiga e vocês de repente progredirem no estudo de vocês sem ter a devida correção. Então, novamente, gostaria de agradecer a quem chamou a atenção da necessidade de uma explicação melhor, tá bom? Sempre que acontecer, gente, por favor, pode deixar o dislike no vídeo, mas não deixa de me falar que eu me expressei errado para que eu possa fazer essa correção. Tá? Porque senão eu posso acabar deixando uma informação pela metade ou mal explicado e vocês podem acabar ficando prejudicados nesse processo, não é minha intenção, tá bom? Então, gente, é raio humano, isso tem uma coisa que eu não tenho problema nem vergonha, é de reconhecer quando eu erro. Me expressei mal, tô aqui agora me corrigindo e dando seguimento aqui com o restante da legislação, tá bom? Então vamos lá. Exercer o poder de polícia, então a gente já passou, referentes, executar as ações da Política Nacional de Meio Ambiente referentes às atribuições federais, relativas ao licenciamento ambiental, a gente acabou de falar, ao controle da qualidade ambiental, à autorização de uso dos recursos naturais e à fiscalização, monitoramento e controle ambiental, observadas as diretrizes emanadas do Ministério do Meio Ambiente. Então, o IBAMA ele vai reter essa atribuição de regulação, né, das atividades usuárias de recursos ambientais. Você tem, por exemplo, documentos de controle de origem florestal de material proveniente de supressão de vegetação ou de plano de manejo que vai ser controlado pelo IBAMA, o DOF, o Sinaflor vai estar sob gestão do IBAMA. Então, o IBAMA vai ficar responsável por essa gestão dos recursos, o monitoramento, tudo isso, tá? O que foi que saiu aqui do conceito anterior de principal, gente? Preservação e conservação. Não que essas ações de fiscalização não sejam importantes e não colaborem com a preservação, mas aí, quando a gente for falar das unidades de conservação ambiental, tudo isso vai ter passado para o escopo do ICMBio. Então, essas atribuições são retiradas do âmbito do IBAMA e passam a compor as atribuições do ICMBio. Executar as ações supletivas de competência da União em conformidade com a legislação ambiental vigente. E aí, quando a gente fala de ações supletivas, gente, o que é que a gente está dizendo? A gente está falando da questão das ações complementares entre instituições, né?
quando uma instituição age ou devido à incapacidade ou da necessidade de suporte operacional por parte de outra instituição. Um exemplo disso é que na própria lei do ICMBio, vai trazer que o IBAMA vai agir de forma suplementar ao poder de polícia do ICMBio. Por quê? Porque às vezes existem atribuições que atingem a unidade de conservação e que extrapolam para fora do seu território. E aí o IBAMA vai agir de forma suplementar, de forma conjunta, geralmente operando conjuntamente com o ICMBio. Às vezes também em ações, ele vai dar suporte operacional em ações dentro de unidades de conservação. Novamente, não é que a competência é dele, mas ele vai agir de forma suplementar, tá bom? Ele vai dar um suporte operacional quando dá necessidade. Por quê? Porque uma das atribuições do IBAMA é atuar de forma supletiva nas situações em que se fizerem necessárias, tá? E implementar a política, isso aqui é uma redação mais recente, isso aqui também, na verdade, isso aqui foi só uma alteração recente de um contexto que saiu de um DI para um E, mas isso aqui já existia antes, tá? Isso aqui é o que é mais novo. Implementar a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, porque é uma política recente, né? Nas terras indígenas, nos territórios reconhecidos de comunidades quilombolas e outras comunidades, nos assentamentos federais, nos assentamentos rurais federais e nas demais áreas da União administradas pela Secretaria de Patrimônio da União, do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, em parceria com os órgãos e entidades gestores correspondentes. Então, ele vai atuar diretamente na execução, na implementação dessa política nacional que a gente vai discutir num outro momento, tá? E o ICMBio? O ICMBio ele é criado em 2007 e ele vai ensejar uma série de alterações em outras legislações, porque ao absorver determinadas competências, ele faz com que várias questões tenham que ser alteradas, e aí a gente entra muito em questões administrativas, lei de carreira, a estrutura de cargos e salários, a questão de números de cargos, a estrutura administrativa do IBAMA também acaba sendo alterada num determinado nível. Mas o ponto principal é que ele vai importar para si competências que antes eram do IBAMA. Então, fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, então é equivalente ao IBAMA em termos administrativos, vinculada também ao Ministério do Meio Ambiente com a finalidade de executar ações da Política Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, referente às atribuições federais relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, fiscalização e monitoramento das unidades de conservação instituídas pela União. Executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável instituídas pela União. Então você vê aqui que a atuação do ICMBio se volta muito para dentro do território das unidades e sua zona de amortecimento. Até a título de exemplo, aqui na região tem o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Um aspecto que é interessante de apontar, existem atividades, às vezes, que ocorrem na zona de amortecimento da unidade de conservação e que o ICMBio atuou com o poder de polícia fazendo a fiscalização ambiental. Vocês vão dizer assim, está fora do território da unidade, está dentro da zona de amortecimento, que é estabelecida dentro do plano de manejo. Então, dentro da zona de amortecimento, eles também acabam atuando. Eu falo de processos que tomaram lugar quando essas infrações ambientais estavam dentro da zona de amortecimento e atingiram a unidade de conservação através das consequências causadas pela conduta. Ele não vai extrapolar esse poder de polícia no território. O poder de polícia, como a gente viu, é do IBAMA. A fiscalização ambiental no território nacional, de maneira geral, é do IBAMA. Nas unidades de conservação, a fiscalização ela é do ICMBio. Então vamos lá. Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, preservação e conservação da biodiversidade e de educação ambiental. E aqui eu vou trazer até um exemplo aqui para ilustrar, o pessoal que estava sentindo falta aqui, e eu também estava sentindo falta de materiais complementares, porque a gente está falando muito de legislação, né? Infelizmente é um assunto mais baseado, como eu falei para vocês no outro dia, mais baseado em leitura. Trazendo aqui para vocês, os planos de ação nacional para a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então, o ICMBio hoje é quem está responsável pela gestão desses planos. Tá? Então, o plano de insetos polinizadores, a herpetofauna insular, grandes felinos, o que são esses planos? São planos principalmente focados, gente, em animais ameaçados de extinção e tem como objetivo estabelecer
objetivos, diretrizes e ações no sentido de proteger esses animais e de tentar recuperar suas populações quando possível também. Então, são ações voltadas à conservação da espécie, tá? Fora isso, ele vai abordar aqui, só no assunto de biodiversidade, para vocês terem uma ideia geral aqui, ó, plano de redução de impacto sobre a biodiversidade, questão de unidades de conservação, manejo de espécies exóticas e invasoras, análise de risco de extinção. Eles também trabalham aqui com a parte de mosaico e corredores ecológicos, consolidação territorial, populações tradicionais. Então, o ICMBio ele vai ter uma série de outras temáticas que ele vai abordar, além da gestão diretamente das unidades, mas são todos temas correlatos à conservação da biodiversidade no território nacional. Exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União. Então, como eu falei, eles fiscalizam e no ato de fiscalização também eles exercem o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação, tá? Promover e executar em articulação com os demais órgãos e entidades envolvidos programas recreacionais de uso público e de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas atividades sejam permitidas. Então, a gente vai ter várias unidades de conservação com diferentes categorias de proteção, com regimes mais ou menos restritivos, que vai permitir, algumas delas vai permitir, por exemplo, o desenvolvimento de atividades econômicas, outras vão permitir a atividade de visitação e outras vão ter as suas atividades restritas com relação apenas à pesquisa, ensino e conservação. E aqui o parágrafo único, disposto no inciso 4, que é o poder de polícia ambiental, né? Deste artigo não exclui o exercício supletivo do poder de polícia ambiental pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, ou seja, o IBAMA. Então, o IBAMA ele pode dar apoio operacional quando for necessário, né? Quando a capacidade operacional do ICMBio for limitada em operações específicas, e ele pode, inclusive, agir, porque, por exemplo, às vezes você tem infrações e crimes que extrapolam os limites territoriais da unidade de conservação. Por exemplo, você às vezes tem uma questão de tráfico de animais, mas que quando você vai ver não é uma coisa vinculada a uma OC, é uma coisa que é, vamos dizer, uma rede nacional de tráfico. E aí o IBAMA vai entrar estendendo isso para além do território da unidade de conservação, né? Fazendo a investigação e o poder de polícia em toda a parte do território nacional. Geralmente, a investigação também vai envolver Polícia Federal, vai atuar junto, né? A parte ambiental do IBAMA, a Polícia Federal com a parte criminal. Geralmente são ações conjuntas dentro do território nacional. O patrimônio, os recursos orçamentários, extra-orçamentários e financeiros, o pessoal, os cargos e funções vinculados ao IBAMA, relacionados às finalidades elencadas no artigo 1º dessa lei, porque a gente aqui está falando da lei do ICMBio, tá? Ficam transferidos para o ICMBio, para o Instituto Chico Mendes, bem como os direitos, créditos e obrigações decorrentes desta lei, ato administrativo ou contrato, inclusive as respectivas receitas. Ou seja, o ICMBio ele é criado a partir do IBAMA, e ele não só importa as competências, como ele importa a estrutura administrativa para que ele possa funcionar. Então você teve vários funcionários na época da criação do ICMBio, eu já trabalhava na área de meio ambiente, trabalhava inclusive com uma colega que era do IBAMA, e ela foi designada para o ICMBio a partir da criação do instituto. Então, você teve, né, aproveitamento de pessoal e de estrutura administrativa e orçamentária. Então, o ICMBio, na verdade, ele não cria um novo órgão do nada completamente, né? Ele cria a estrutura de gestão, porque você vai criar o cargo de presidência, e eu acredito que são 4 diretorias. Como eu falei, não vou entrar nesses pormenores, por favor, não deixem de ler essa parte decorativa para não ficar chata a aula, tá? Mas ele cria essa partezinha administrativa, mas ele reaproveita boa parte da estrutura que já era designada para as funções para qual foi designado, né, para os objetivos para o qual ele foi criado. A responsabilidade técnica, administrativa e judicial sobre o conteúdo de parecer técnico conclusivo, visando a emissão de licença ambiental prévia por parte do IBAMA, será exclusiva de órgão colegiado do referido instituto, estabelecido em regulamento. Então, não é do ICMBio, novamente. O ICMBio ele só vai participar com autorização prévia em casos específicos. O licenciamento, a competência, ela permanece sendo do IBAMA, não é importado para o ICMBio, tá certo? Mesmo quando em unidade de conservação, não haverá uma transferência da competência, ou seja, da atribuição legal de fazer o objeto. Até a regulamentação do disposto no caput deste artigo aplica-se ao licenciamento ambiental prévio à legislação vigente na data de publicação desta lei, porque você não pode também interromper as atividades dos institutos. Então, e aqui, novamente, é outro aspecto que eu não vou entrar em detalhamento, porque entra muito lei de carreira, assim, gratificação de tanto, denominações, são coisas mais decorativas, fica muito maçante de eu passar isso aqui para vocês. É melhor vocês lerem propriamente dito, mas só passando por cima.
A criação do ICMBio vai alterar uma série de legislações em cascata, porque ele altera a lei de criação do IBAMA, porque ele vai alterar as atribuições do IBAMA, porque ele, como eu disse, importa para si parte dessas atribuições. A lei de gestão em florestas públicas para produção sustentável, ele faz uma alteração nessa lei, ele altera, acho que são 1 ou 2 artigos do SNUC, ou um inciso, alguma coisa assim. A lei de carreira de especialista em meio ambiente, porque vamos lembrar, você agora passa a ter especialistas também no corpo técnico do ICMBio. E você altera aqui, essa eu fiz questão de trazer, porque ela vai trazer uma alteração maior e uma alteração de cunho mais técnico, né? Que é o seguinte, eles alteram dentro da 7957 de 89 o seguinte, que é a lei de criação do IBAMA também. O artigo 12, o IBAMA e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ficam autorizados a contratar pessoal por tempo determinado não superior a 2 anos, admitida a prorrogação dos contratos por até 1 ano, vedada a recontratação pelo período de 2 anos, para atender os seguintes casos: prevenção, controle e combate de incêndios florestais. Por que é que eu vou dar um destaque para esse ponto aqui? Tem um programa excepcional de brigadas florestais, tá? Aqui na minha região, por exemplo, aqui na região da Chapada Diamantina, você tem uma recorrência de incêndios florestais. Periodicamente o ICMBio abre editais, você já tem brigadistas que são capacitados, que já trabalham inclusive como multiplicadores em treinamentos, em capacitações, e eles sempre têm a contratação por períodos temporários, principalmente no período de temporada de incêndios, porque já existe o período mais propício, né? E eles contratam essas brigadas para atuação nos combates e prevenção dentro da área da unidade de conservação. E também, salvo engano, não tenho certeza, mas salvo engano, passou a atuar também no limite imediato. Por quê? Porque o limite imediato traz o risco de que o incêndio progrida para dentro da unidade. Então, quando há risco de progressão para a unidade, salvo engano, eles também fazem essa atuação. Por que é que eles não atuam fora? Porque, novamente, aí a gente vai lá para a competência do ICMBio. O ICMBio, a competência dele diz respeito à unidade de conservação e não ao território como um todo. Preservação de áreas consideradas prioritárias para a conservação ambiental, ameaçadas por fontes imprevistas, controle e combate de fontes poluidoras imprevistas e que possam afetar a vida humana, a qualidade do ar e da água, a flora e a fauna, apoio em ações de conservação, manejo e pesquisa de espécies ameaçadas ou que possuam um plano de ação nacional, o PAN, né, em caráter auxiliar, apoio a projetos de preservação, uso sustentável, proteção e apoio operacional à gestão das unidades de conservação em caráter auxiliar, apoio à identificação, à demarcação e à consolidação territorial de unidades de conservação e apoio a ações de uso sustentável, monitoramento, manejo e pesquisa de espécies nativas de interesse econômico em caráter auxiliar. Gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês aqui hoje, tá? Essas são as atribuições gerais, era o que eu tinha mais ou menos para passar para vocês a respeito de ambos os institutos. Não deixa de ler, porque tem um monte de coisinha decorativa que eu não trouxe aqui, como eu falei, questão de nomenclatura de gratificações, questões relativas à carreira, reestruturação de carreira, e aí eu não trouxe aqui, até porque alguns pontos a gente vai discutir na lei específica, né? Porque a alteração vai para dentro da lei e a gente vai discutir na lei específica. Mas era isso que eu tinha para passar para vocês de forma geral. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha ficado claro agora a atribuição de cada instituição. Desejo a todos vocês bons estudos. Desejo a todos vocês muito sucesso. Desejo a todos vocês um excelente progresso nessa jornada de vocês. Tá? Que cada dia a gente aprenda um pouquinho mais e que a gente esteja aí sempre tentando melhorar. Tá bom? Fiquem bem. Como sempre, tenham uma boa semana. Eu acho que esse vídeo deve estar indo ao ar segunda ou terça, eu não tenho certeza, pela manhã. Vocês devem ter uma surpresinha para vocês aí umas 6 horas da manhã, que geralmente é quando eu programo para sair o vídeo, que eu só consigo editar de madrugada, tá? Um grande abraço para vocês, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.